Há momentos na nossa vida que não há o que fazer. A única coisa é descansar, esperar em Deus. Bom dia, este é o tema do nosso devocional de hoje. Que ainda a gente continua aqui no Salmo 38. Graça e paz do nosso Deus. Vamos lá. Salmo 38, Davi está sendo punido por Deus por conta de seus pecados e pede a Deus que Deus alivie as punições. E a gente chega aqui no verso 12. Também os que buscam tirar minha vida preparam armadilhas contra mim, e os que procuram o meu mal dizem coisas prejudiciais. O dia inteiro maquinam traição. Mas eu, fingindo-me de surdo, não ouço e fico como um mudo que não abre a boca. Assim fico como quem não ouve, em cuja boca não há resposta. Mas, Senhor, espero por ti. Tu, Senhor, meu Deus, responderás. Então, os inimigos de Davi estavam perseguindo Davi, tramando contra Davi. E qual é a resposta de Davi? Silêncio. E esperar em Deus. Por quê? Muitas vezes é isso que a gente enfrenta. A gente não tem o que fazer. Tem que se humilhar. Colocar o rabinho entre as pernas e buscar em Deus. Nós vivemos numa era em que o homem foi alçado à posição de Deus. E, obviamente, isso é um ídolo. E ídolos não existem. Isso não existe. De que o homem pode todas as coisas, de que tudo a gente pode vencer por nós mesmos. Isso é um absurdo. Você pode tudo desde que você se dedique, você é o máximo, e toda essa baboseira que você ouve por aí. O que a gente tem aqui é Davi. É o homem, aquele rapaz que com 17, é o homem que com 17 anos foi o único a ter coragem de enfrentar um gigante que tinha mais de 3 metros. Ninguém da nação de Davi teve coragem. Pense nisso, gente. Todos os soldados enfileirados, vendo Golias, vindo durante todo dia, durante 40 longos dias, dizendo assim, tem homem em Israel! E ninguém, todo mundo em silêncio. Davi não. Davi ele falou, ei, fique quieto. Davi não aceitou as afrontas do Golias, ele se levantou. Mas aqui no Salmo 38 ele ficou quietinho. A gente lembra do Davi que deu uma resposta para os seus inimigos, dizendo, hoje mesmo eu vou arrancar sua cabeça. Mas e o Davi do Salmo 38? O Davi do Salmo 38, por conta de seus pecados, estava em uma circunstância em que ele não deu resposta. Ele fez diferente de como ele havia feito contra Golias. Ele apenas ficou quieto, se humilhou, aceitou a disciplina de Deus, aceitou aquela circunstância em que ele estava, percebeu que aquilo era Deus e buscou a Jesus Cristo. E essa é uma coisa difícil para a cristandade atual. Por conta desse lixo dessas pregações, que é só sobre amor, que Deus vai te dar tudo, que Deus é um Papai Noel, eles não conseguem mais notar quando eles estão sendo disciplinados por Deus. Não conseguem. Estão lá, estão sendo arrebentados, esmigalhados por Deus. Não percebem. Por quê? Porque eles foram impedidos de ver isso, porque eles acreditam que Deus não pune. Porque o Deus deles, de boa parte dos evangélicos, não pune, não disciplina. É um vovô bonachão, não é um pai que ama, porque o pai que ama disciplina. Então, por conta disso, eles não têm essa percepção, porque Davi, veja a linguagem que Davi está usando. As tuas flechas se encravam em mim. Pelo amor de Deus, você consegue notar um crente falando dessa maneira sobre si? Porque Deus me puniu horrivelmente e de maneira justa, suas setas estão encravadas em mim, eu não consigo dormir porque Deus me persegue para punir meu pecado. Você ouve um crente falando nesses termos? Eles não acreditam nisso. Eles não acreditam. Ora, Deus é misericordioso, Ele pegou a adúltera no colo e disse, olha, cadê os teus acusadores? Onde eles estão? Ele perdoa pecado, mas Ele disciplina o seu povo. Ele disciplina os seus e de maneira justa, pesada. Pesada. O peso é o peso ideal, mas é pesado. Então, por conta disso, os crentes hoje não conseguem ver isso. Deus os disciplinando. E, obviamente, eles não dão a resposta certa, então. Não se humilham como Davi fez aqui. Não havia o que fazer. Davi não tinha resposta para dar. Coube a ele apenas se humilhar e confiar que Deus haveria de ser misericordioso. Misericordioso. É muito importante que você chegue ao fim de si mesmo. Isso é importante, é fundamental. Veja o que Paulo disse aos Coríntios. Porque, irmãos, não quero que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Notou que eu acabei de falar aqui? É profunda essa fala de Paulo. 2 Coríntios 1:8.
não quero que vocês ignorem a natureza da tribulação. Qual foi a natureza? A intensidade. A ponto de desesperarmos da própria vida. Ou seja, a tribulação foi tão grande que a gente falou, a gente vai morrer, não tem mais jeito. Contudo, ó, veja a fala de Paulo. A gente perdeu a esperança. A tribulação foi tamanha que a gente falou, vamos morrer. Vamos morrer. Nós dissemos, vamos morrer. Pois bem, aí ele diz, contudo, tivemos a sentença de morte para não confiar em nós e sim no Deus que ressuscita os mortos. Essa experiência de morte é a experiência que todo cristão passa. Eu falo para você, eu tenho 20 anos como cristão. É inevitável isso aqui. Ao longo da nossa caminhada. É inevitável. Essa experiência em que Deus te mata. Em que você perde a esperança em si mesmo. Em que você nota, eu não sou nada. Eu sei que você diz isso aqui. Se eu perguntar para você, você vai dizer... Nobre gafanhoto, eu sei. Você vai dizer, não, eu não confio em mim. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quantos anos você tem andando com Jesus? Pouco tempo? Então, a sua fala ainda não é real. É como a fala de Jó. Lembra de Jó? Antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora, depois que eu passei por vários sofrimentos, os meus olhos te veem. Então, os sofrimentos, as dificuldades da vida que Deus permite, nos quebrantam, nos levam à morte. Para quê? Para que tenhamos o poder da ressurreição de Jesus Cristo. Ora, só pode ressuscitar quem morreu. Só pode desfrutar do poder de Deus aquele que morreu para as suas próprias forças. Isso é fundamental na experiência do cristão. Fundamental. Davi está vivendo isso aqui por conta do pecado dele. De certa forma, mesmo quando você não está em pecado, essa falsa percepção que a gente tem de que a gente pode, que a gente acontece, isso está em nós. Ainda que você não esteja em pecado, isso está em nós. Essa ideia de que a gente pode alguma coisa. Então Deus permite os sofrimentos para que sejamos quebrantados. Então o sofrimento não é o seu fim. Às vezes uma situação de desespero não é o seu fim. Seja com o marido, em qualquer lugar, não é o seu fim. É apenas Deus apontando para você o lugar certo, o lugar da glória, de ressurreição. Isso é fundamental. Então lembre-se, em alguns momentos não tem nada o que fazer não, apenas confiar. Apenas confiar já é muito. É tudo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, tem misericórdia de nós, daqueles meus amigos e irmãos que estão me ouvindo agora, estão passando um momento de muita tribulação. Eu oro para que o Senhor os fortaleça e eles não venham a desanimar. Que o Senhor renove as forças deles, assim como o Senhor fez com Paulo, que o teu poder de ressurreição possa envolver a cada um deles, onde eles estiverem. Que a graça do Senhor, ó Pai, seja com eles, que o teu Espírito Santo envolva cada um dos teus filhos, onde quer que eles estejam. Nós oramos, pedimos a Ti que o Senhor abençoe o nosso dia mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Deus abençoe vocês. Espero vocês aqui amanhã, se Deus quiser.